e a economia das colônias do Sul. Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Então, a diferença entre as colônias do Norte e as colônias do Centro-Sul, tá? Nós vimos que as 13 colônias, elas se desenvolveram de forma diferenciada. E elas também tinham uma certa autonomia. Ah, vai pegar o livro? Então vai lá, Samuel, eu espero um minutinho. Corre lá. Quem não pegou, pega aí, por favor. Rapidinho. Professora, qual página mesmo? 287, essa. Gustavo, ai, graças a Deus apareceu, Gustavo. Ninguém merece esse povo todo escondido. Tudo bem que você é bem cruel, né? Você aparece tomando já o café, né? Eu dei café também. Ó, 287, tá? Quem tá perdido aí na página. Lá, número 2. Aí depois nós vamos para 291. E depois a 305. Ah, chegou o Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, Letícia. Peguem o livro aí para a gente fazer a correção, tá? Estamos começando com a... Isso, 287. 287. É a primeira página. Nós iremos corrigir. É uma perguntinha que tem lá no finalzinho do livro, lá embaixo, tá? Bora, crianças. Peguei para a gente poder começar logo. Não, nossa hora voa no instante, já são 8h15. Bora, posso? Todo mundo abriu? Conseguiram aí? Pode. Pode? Então vamos lá. Aí a pergunta é o seguinte, né? A diferença da economia das colônias do Norte das colônias do Sul. Nós vimos semana passada que as 13 colônias tiveram um desenvolvimento diferenciado entre as suas partes, né? O desenvolvimento não foi homogêneo. Então, as colônias do Sul, elas eram mais dependentes da metrópole, a mão de obra era escrava, trabalhava em grandes propriedades. E as colônias do Norte, nós vimos que eram mais independentes da metrópole, elas não dependiam da metrópole, eram pequenas e médias fazendas, né, propriedades, e a mão de obra livre. Essa questão é a básica na diferença entre uma e outra, tá? Então, vamos lá, vou responder mais devagar, tá bom? Então, vamos lá. As colônias do Norte eram pequenas ou médias propriedades, vírgula. Pequenas ou médias propriedades, vírgula. Mão de obra livre. Mão de obra livre. Pode repetir, professora, a frase todinha? Posso. Colônias do Norte. Colônias do Norte. Pequenas e médias propriedades. Pequenas e médias propriedades. Ah, professora, eu respondi igualzinho que está aqui no livro. Não tem problema não, tá? No livro, tem uma outra resposta que eu vou falar aqui, não está errado. Está perdido, Samuel? Página 287, a número 2. Nós estamos na correção, tá? Página 287, número 2. Para dar a diferença entre as colônias do Norte e do Sul. Então, você vai colocar assim, ó. Colônias do Norte, 2 pontos. Pequenas e médias propriedades. Pequenas e médias propriedades. Mão de obra livre. Mão de obra livre. Pequenas e médias propriedades. Mão de obra livre. Policultura. Vamos botar 3 características de cada uma, tá? Então, ó, colônias do Norte, pequenas e médias propriedades, vírgula. Mão de obra livre, vírgula.
policultura, e etc., porque tem mais coisas, tá bom? Então, ó, vou repetir, hein? Página 287, número 2. Colônias do Norte, 2 pontos, pequenas e médias propriedades, vírgula, mão de obra livre, vírgula, policultura, etc. Na linha de baixo agora, colônias do Sul, 2 pontos. Colônias do Sul, 2 pontos. Grandes propriedades, vírgula, mão de obra escrava, grandes propriedades, vírgula, mão de obra escrava, vírgula, monocultura, etc. No livro de vocês, tem aí colônias do Norte, colônias do Sul, e tá de forma diferente, tá? Quem copiou dali também está correto, não está errado. Alguém precisa que eu repita? Fala aí para mim. Alguém aí precisa da resposta? Tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Então, tá bom. No livro de vocês, estava assim, ó, colônias do Norte, aí estava pequenas propriedades familiares, constituindo uma economia voltada ao sustento dos colonos e ao pequeno comércio local. Aí do Sul está o seguinte, desenvolveu uma produção agrícola voltada à monocultura e à exportação. Muitas pessoas saíram da África e tem outras informações. Professora, eu botei isso. Tá errado, tem problema? Não, não tem problema, não está errado não, tá? Só que eu acho que a forma que eu botei, que eu falei para vocês agora, achei mais tranquila, tá bom? Por isso que eu resolvi passar dessa forma. Página agora 291. 291, também a número 2. Página 291, também número 2. A pergunta é a seguinte: explique o que foi o comércio triangular. Então, vamos lá para a resposta. Quem não fez, anota aí. Quem fez, escuta para poder comparar com a de vocês. Página 291. Professora, eu posso falar minha resposta? Pode, fala. Foi um dos principais modos de entrada de africanos nas colônias do norte da América. Isso. E também foram trocas comerciais, tá? Você pode só completar, tá certo? Ok. Também foram trocas comerciais, foi o comércio feito entre as Antilhas, tá? Entre a América e entre aí a África, tá bom? Tá bom. Mais alguém quer falar antes de eu responder? Não? Então, vamos lá. Foi uma série de trocas comerciais. Foi uma série de trocas comerciais. Professora, essa na 291? Isso, 291, número 2. 291, número 2. Foi. Bom dia. Quem está com o nomezinho de Valéria, fala aí para mim, para eu poder anotar aqui na chamada. Para eu dar a presença. Depois passei o nome para mim, tá? Senão fica com falta. Então, vamos lá. Correção aí. Correção aí. Da 291, número 2, hein? Foi uma série de trocas comerciais. Foi uma série de trocas comerciais entre Inglaterra, vírgula, regiões da África,
regiões da África e das 13 colônias. Foi uma série de trocas comerciais entre Inglaterra, regiões da África e das 13 colônias. Aí foi exatamente, né, o que o Henrique falou. Por conta do comércio triangular, né, que se teve aí o maior número aí de escravizados entrando na América, tá bom? Estou repetindo, hein? Foi uma série de trocas comerciais entre a Inglaterra, regiões da África e das 13 colônias. Foi aí? Tudo bem? Tudo direitinho? Posso seguir? Tudo bem, tudo bem. Agora, ó, lá na 305. Na 305 é uma página que ela faz aí, tipo uma fixação, né, de pontos importantes referentes ao assunto, tá? Você faz um complete e ela aí retoma aí determinados pontos daquele conteúdo. Então, tem lá as palavras: 13 colônias, colonização inglesa, comércio triangular, revolução americana, democracia moderna, povos nativos. Nós iremos completar aí, né, esses quadradinhos conforme as informações que estão embaixo. Então, a ordem ficou o seguinte, tá? O primeiro quadradinho é Revolução Americana. Revolução Americana. O de baixo, o segundo aí, é colonização inglesa. Então, está assim, ó, a Revolução Americana, aí tem aí as informações, aí depois a colonização inglesa. O terceiro quadradinho é 13 colônias, confere aí, 13 colônias. O quarto quadradinho é o comércio triangular. Então, ó, eu já falei 4 aí, né? As 4 palavras. Primeira, Revolução Americana. Depois, colonização inglesa. A terceira, 13 colônias. A quarta, comércio triangular. Aí nós vamos aí para a coluna do ladinho aí, tá? Democracia moderna. E a última, povos nativos. Então, repetindo aí, página 305, tá? A sequência ficou o seguinte: Revolução Americana, colonização inglesa, 13 colônias, comércio triangular, democracia moderna e povos nativos. Tudo bem aí? Tudo direitinho? Foi? Tudo sim, professora, tudo. Ah, então tá ótimo. Gente, o nosso próximo assunto, tá? É sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Quando a gente fala, né, América Espanhola, a gente fica um pouquinho sem saber se localizar, né? Então, o que vem a ser esse território aí, intitulado como América Espanhola? É um território que fica ali, né, que hoje nós conhecemos como Venezuela, Peru, México, Chile, tá? Então, toda aquela região pertencia à Espanha, por isso América Espanhola, porque era um território que pertencia aí à metrópole espanhola, à Espanha, tá bom? E esse território, ele sofreu influências do Iluminismo, da Revolução Americana, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Esses colonos passaram a desejar, né, também a independência. Afinal de contas, vem aí despontando, né, a independência de várias colônias. E também aí vem despontando, no caso aí da Revolução Francesa, que não era uma colônia, mas vem aí a independência do povo sob o domínio aí do monarca absolutista. Então, esse território aí, intitulado como América Espanhola, que até então não eram várias nações, né, era um território que pertencia a toda a Espanha, ele lutava, ele desejava a independência e a sua liberdade, e a constituição de nações, tá? De países. Então, vou passar aqui um slide para vocês, apresentar os slides.
Vou fazer a leitura das slides e as explicações sobre esse assunto. Depois, dando tempo, eu quero até passar um videozinho, que ele é bem curto, falando também sobre isso, tá? Para poder aí vocês estarem bem integrados aos conteúdos. Mais para frente, eu vou procurar fazer um resumão, né, de fixação e revisão desses conteúdos do módulo 2, tá? Ah, professora, você semana passada deu um conteúdo e essa já vai dar outro. Então, eu estou fazendo assim, mas depois eu vou preparar uma aula só para lembrar pontos importantes de cada conteúdo do módulo 2, tá bom? Então, aí não fiquem preocupados, não, que eu vou aí retomando depois os assuntos que passaram para poder tirar qualquer dúvida que possa aí aparecer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês os slides sobre a independência da América Espanhola. Tá todo mundo aí vendo direitinho? Deixa eu aumentá-lo. Fala aí para mim se tá certinho. Tá certinho. Tá? Então, vamos lá. Espera só um minutinho, crianças. Só organizar aqui. Então, vamos. Independência da América Espanhola. Deixa eu ocultar isso aqui para não ficar atrapalhando. Esse que está na capa, até esqueci de falar para vocês, perdão. É o Simão Bolívar, tá? Ele foi aí um grande homem, um grande líder dessa independência, dessa revolução. E ele tinha como intuito fazer a união, a unificação de todo esse território que era dividido, né, enquanto colônia. Na verdade, não é que ele era dividido no sentido de cada região aí ter o seu objetivo de independência. O Simão Bolívar, ele lutou pela independência, mas ele desejava que esse território fosse unificado, tivesse um só governante. Então, vamos lá, vamos continuar. Bem, o processo de libertação das colônias espanholas aconteceu aí, se deu aproximadamente entre 1810 e 1830. E nós tivemos aí alguns fatores externos que ocasionaram essa luta pela independência. A crise geral do antigo regime, enfraquecimento das potências coloniais. Nesse período, as metrópoles aí vinham ao longo da sua história, em alguns momentos, enfraquecidas por conta até mesmo de lutas internas. O iluminismo foi uma base ideológica, lembrando que o iluminismo pregava o fim, né, do absolutismo. O iluminismo aí defendia que o povo deveria escolher os seus governantes. A independência dos Estados Unidos, que foi o nosso assunto de semana passada, que acabamos de fazer a correção de exercício, também foi um fator externo que influenciou essa luta pela independência dentro da América Espanhola. E as guerras napoleônicas, que acabaram aí desestabilizando a Espanha. Napoleão, junto com o seu exército muito forte, ele vinha aí tomando, né, as metrópoles que, por algum motivo, não acatavam as suas determinações. Então, Napoleão Bonaparte, ele criou, eu já até passei para vocês esse conteúdo, né? Ele criou aí o bloqueio continental, que foi um decreto que determinava que nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão era enfraquecer a economia inglesa. Só que nós tivemos algumas metrópoles, né, algumas nações que não obedeceram esse decreto. E a Espanha foi uma dessas, tá? Então, Napoleão invadiu aí a Espanha, deixando a Espanha numa situação que ela acaba por perder o controle, né, da sua colônia. Então, essa invasão, esse domínio de Napoleão dentro da Espanha acaba auxiliando aí a luta pela independência na América Espanhola. Até aqui tá tudo bem? Sim ou não? Crianças, estão me escutando direitinho? Tá tudo bem? Tudo bem. Próximo slide. A Revolução Industrial também foi aí um ponto, um fator externo que auxiliou aí essa luta pela independência. Por que ela auxiliou?
porque a Inglaterra desejava expandir o seu mercado, né, construir cada vez mais indústrias. Então, as colônias aí que trabalhavam sob o trabalho escravo, né, sob a escravidão, acabava dificultando essa extensão aí da Revolução Industrial. E a doutrina Monroe, que era a defesa dos Estados Unidos, aonde a América deveria ser para os americanos, tá? Então, nós tínhamos aí, só um minutinho, criança. Nós tínhamos aí, então, o desejo de independência, né, de toda a América se unir contra a Europa, contra os países europeus. Fatores internos que favoreceram aí, que contribuíram aí para a luta pela independência na América Espanhola. O Pacto Colonial, retardando o desenvolvimento das colônias. O que foi o Pacto Colonial, né? Lembrando, né? O Pacto Colonial foi foi um decreto, vamos dizer assim, né? Foi uma lei estabelecida pelas metrópoles, aonde a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então, o Pacto Colonial não permitia ou retraía o desenvolvimento das colônias. Esse pacto colonial, ele dentro das colônias, as colônias desejavam o fim desse pacto. Por quê? Como eu falei para vocês, quando a colônia tinha necessidade de algum produto, ela não podia fazer aí a escolha, né, de quem estava ofertando o melhor preço, nada disso. Ela tinha que adquirir esse produto da sua metrópole, devido aí, né, esse acordo, essa imposição da metrópole de ter um monopólio colonial, a colônia só poder comercializar com a sua metrópole. A desigualdade sociais também foi um fator interno que estimulou aí a luta pela independência. O Haiti, gente, só um minutinho, deixa eu botar aqui o carregador na tomada, por favor. Não estou querendo descarregar meu notebook. Só um minuto. O Haiti também era um território que pertencia à Espanha, parte dele, né, pertencia à Espanha. E o Haiti também desejavam aí a luta pela independência e, principalmente, os haitianos desejavam o fim da escravidão, tá? Então, essa parte do Haiti que pertencia à Espanha também se aproveitou aí do momento que a Espanha vinha passando devido à invasão de Napoleão. Então, vamos lá. Revolução Haitiana ocorreu em 1791 e foi até 1804. O caso excepcional de independência teve aí um líder, né, o Louverture, e ele foi aquele haitiano que liderou essa luta aí pelo fim da escravidão. Em 1794, Robespierre, que foi os jacobinos que teve no comando da Revolução Francesa por um período, ele aprova o fim da escravidão nas colônias. O Haiti, como eu falei para vocês, parte pertencia à Espanha, a outra parte pertencia aí à França, tá? Então, quando o Robespierre ele aprova aí o fim da escravidão, dentro das colônias, cresce um sentimento muito maior por independência dentro do Haiti. Em 1801, consegue a abolição da escravidão dentro do território do Haiti, e o Código Civil Napoleônico, que é aquele instaurado dentro da França, restaura a escravidão nas colônias. Então, nós temos aí um grande impasse dentro do Haiti, né? Ora se dá o fim da escravidão, e ora se retoma essa escravidão. E esse descontentamento dos haitianos, né, pela essa situação instável, faz a luta de independência crescer e tomar força. Batalha de São Domingos, o Haiti, ele também tinha esse nome, tá, de São Domingos. A luta dentro do território do Haiti acontece. Em 1804, ocorre aí a consolidação da independência. A primeira república governada por ex-escravos, o governo é popular. Estados Unidos não reconhece a independência do Haiti e proíbe o comércio com o Haiti. Em 1838, a indenização paga pelo Haiti à França, de 60 milhões de francos suíços, a falência do Haiti. O Haiti, até então, apesar de colônia, tá? Era um território rico, tá? Na questão de produção do açúcar
entre outros, devido também à exploração do trabalho escravo, né? Entre outros fatores naquela região. Só que essa luta pela independência, ela vem por desestabilizar e muito a economia do Haiti. O Haiti conquista a independência, se livra aí, né, da Espanha e da França, mas, no entanto, tem a sua economia arrasada. Crianças, até aqui tudo bem? Tudo. Então tá bom, então vamos lá. Sociedade colonial espanhola. A colônia espanhola, a América Espanhola, ela era dividida, né? Ela tinha uma sociedade dividida, assim como todas as nações desse período, praticamente, né? Porque nós vivíamos no período do sistema aí colonial, do antigo sistema colonial. A sociedade colonial espanhola, ela tinha essa pirâmide aí como divisão social. No topo da pirâmide estavam os chapetones e o clero. Quem eram os chapetones? Chapetones eram espanhóis que foram residir na colônia. Então, os chapetones, eles tinham altos cargos públicos, eles eram os privilegiados, eles estavam aí no topo da pirâmide. Os crioulos, nesse caso aqui, não tem a ver com cor, tá? Os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis, nascidos na América. Era uma elite colonial, eram grandes proprietários de terras e comerciantes, e faziam parte aí das câmaras municipais. Só que os crioulos não tinham os mesmos privilégios que os chapetones. Então, se vivia aí no conflito interno entre crioulos e chapetones. Nós tínhamos também os mestiços, que eram os capatazes e artesãos que serviam aos crioulos, e como base dessa sociedade, nós tínhamos aí os índios e negros. Então, vamos lá. Os índios e negros haviam duas formas de trabalho, aí, de exploração de trabalho desses escravos, que era a mita e a encomienda. A mita era um trabalho forçado nas minas, e a encomienda era um trabalho servil, tá? Então, isso quer dizer o quê? Era um trabalho que se tinha algo em troca, que se tinha um valor em troca. Estou dando continuidade, hein? Agora nós vamos sair para a luta, né, dentro do Peru. Tá? O Tupac Amaru foi um líder aí por essa libertação do Peru. Tupac Amaru, Peru, 1780, foi uma rebelião indígena que houve um massacre de aproximadamente 80 mil pessoas. O Peru, na sua luta, eles desejavam o fim do trabalho forçado, o fim dos impostos abusivos e o fim da discriminação contra os índios. Na Venezuela, em 1811, nós tivemos aí também a luta pela independência, que o líder foi o Francisco Miranda. Ele era um crioulo que liderou a libertação provisória da Venezuela, mas ele foi preso e morreu na Espanha. Então, já vimos aí duas lutas por independência no Peru e na Venezuela, que fazem parte aí da América Espanhola. Guerras de independência. Intervenção napoleônica na Espanha, que favoreceu, como eu falei para vocês, a luta pela independência na América Espanhola, e houve também a deposição do rei Fernando VII, aonde o Napoleão botou aí, né, um irmão seu, uma pessoa da sua confiança. E essa troca de governo veio aí a contribuir pela luta pela independência na colônia. Crianças, está tudo bem até por aqui? Tá. Tá? Então, vamos lá. Depois, pode deixar, eu estou passando essas informações para vocês, mas depois eu vou esclarecendo melhor, tá? Vou voltando tudo e vou falando de novo. Eu até separei um videozinho também para ajudar nisso. 1810 a 1814, os crioulos tomam o poder na América, amparando-se nos cabildos e formando juntas governativas com apoio da população, derrotados após a restauração da monarquia na Espanha. Então, os crioulos, né, vocês lembram aí que os crioulos eram descendentes de espanhóis, e eles vinham aí tentando ter o seu lugar, né? Eles queriam aí ter os mesmos privilégios que os chapetones. Então, eles organizaram lutas aí, já nesse período, contra a América Espanhola, aproveitando o momento que Napoleão Bonaparte desestabilizou o governo espanhol, só que eles acabaram sendo derrotados após a restauração da monarquia na Espanha, né, após a organização do governo espanhol.
1817 a 1825, Revolução Vitoriosa. Características dessa revolução, que recebe o nome de vitoriosa. Primeiro, a união da elite crioula, fortalecimento militar, controle sobre os movimentos populares. A elite crioula ganha mais força, né, e devido a isso se tem uma vitória. 2, revoltas liberais na Espanha, envio de tropas coloniais para a Espanha, o que auxilia aí a luta lá na colônia. A Inglaterra realiza ruptura com a Espanha e apoia os crioulos, dá mais força, assim, ao movimento de independência na América Espanhola. Aqui nós estamos vendo os dois líderes, né, dessa luta pela independência na América Espanhola, o San Martín e o Simão Bolívar. O San Martín era monarquista, o Simão Bolívar era republicano. Eles unem suas forças contra a metrópole espanhola, a metrópole, a metrópole da Espanha, mas eles têm aí um posicionamento diferente, tá? Apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, ambos interessados em novos mercados, então apoia a luta pela independência na América Espanhola com interesse, é claro, eles querem ampliar os seus domínios, querem ampliar, né, os seus mercados. O Bolívar, ele realiza a libertação da Venezuela em direção ao Peru. O San Martín realiza a libertação da Argentina em direção ao Peru. Eles têm um apoio popular e conseguem a libertação de escravos. Bolivarismo, né, que é aí o pensamento do Simão Bolívar. Ele tem um ideal de unidade territorial do continente. Então, Simão Bolívar, ele defende aí a união de todos os territórios, né, da América Espanhola. A intenção dele era formar uma só nação. A América é independente. Então, eu estou falando aqui o tempo todo para vocês sobre a América Espanhola. E a gente acaba, muitos, né, de nós, acaba de se perdendo quem são, né, esses territórios que faziam parte, aí, que faziam a composição da América Espanhola. Então, vocês estão vendo aí no mapinha, ó. Era o México, era o Equador, era a Bolívia, era o Peru, o Chile, Venezuela, o Haiti, tá? Nova Granada, Paraguai, Uruguai, Argentina. O Brasil entra aqui por ser um território que pertence à América, tá bom? Mas o Brasil não era aí, né, não pertencia ao todo à Espanha, tá bom? Então, vamos lá. Só lá no início que havia o Tratado de Tordesilhas, que isso aí foi um assunto do ano passado que vocês viram, né? Fazendo a divisão do território do Brasil entre Espanha e Portugal, mas isso acabou caindo por terra quando o Portugal, né, dominou todo o território brasileiro, expulsando os espanhóis. Então, vamos lá, para dar continuidade aqui, encerrar isso, para poder ir para outro ponto. Bolívar consolida a independência e ele tem como objetivo instituir o pan-americanismo, que é o que eu falei para vocês. Ele tinha como intenção unir todo o território americano. Pan-americanismo, que vem a ser unidade política de toda a América independente. A América, univos ou o caos vos devorará. Esse era o lema aí do Simão Bolívar. O objetivo era fortalecer a América para impedir o domínio de potências como a Inglaterra e os Estados Unidos. Lembrando aí que o Simão Bolívar, ele acabou aí não conseguindo alcançar o seu objetivo. Bolívar não consegue os apoios dos demais líderes crioulos para implantar o pan-americanismo. A Inglaterra, por sua vez, financia o nacionalismo dos líderes crioulos como uma forma de manter a fragmentação e a fragilidade da região, facilitando seu domínio sobre a América independente. Bolívar, ele é derrotado, abandona a luta pelo pan-americanismo. Então, nós temos aí, de fato, territórios divididos, né, as nações que conhecemos atualmente. Política, né, do caudilismo, poder político nas mãos da elite crioula, fragmentação política, republicanismo, clientelismo, paternismo, o povo sem representatividade. Então, a intenção aí é que essa política fosse voltada à questão da fragmentação política, né, cada território com o seu representante, o seu domínio. Economia, modelo agroexportador. A indústria tinha um desenvolvimento atrasado,
existia muito dependência externa e estrutura latifundiária, né? Grandes fazendas de produção, normalmente aí da monocultura, de um só produto. A sociedade tinha um baixo desenvolvimento educacional, atraso no desenvolvimento da cidadania, atraso no desenvolvimento urbano e estrutura oligárquica. Então, nós tivemos aí esses fatores como as consequências da independência. Então, se conquistou a independência de todo esse território que pertencia à Espanha, mas o desenvolvimento não esteve aí associado a essa independência. E a estrutura, ela permaneceu oligárquica, né? Sem aí a escolha do povo, do governante. Bem, acabamos aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Para a apresentação. Então, olha só. O que eu tenho ter em mente quando eu falo sobre a independência do Haiti e da América Espanhola? Eu tenho que ter em mente o seguinte, que essa independência, ela aconteceu por conta dos colonos não estarem mais aí, como é que eu vou falar? Aliás, vou até falar o contrário para ficar mais fácil. Por conta do pacto colonial vir sufocando a colônia e o antigo sistema colonial não atender mais os interesses dos colonos. Então, o pacto colonial, ele retraiu o mercado, porque, afinal de contas, a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então, muitas das vezes, essa colônia saía perdendo, né, porque a metrópole colocava preços abusivos em mercadorias para se passar essas mercadorias para a colônia. Mas, ao comprar mercadorias da colônia para poder revendê-las, vamos dizer assim, para passar para outras nações, pagava preços irrisórios, preços baixos. Então, esse domínio, né, da metrópole sobre a colônia, esse sistema colonial não atendia mais os interesses dos colonos. E ainda por cima, atrasava aí, né, impedia o crescimento comercial dessas colônias. Então, os colonos da América Espanhola queriam se livrar da sua metrópole, queriam ter liberdade comercial, queriam ter liberdade política. Agora, é claro que essa liberdade política, ela vinha aí muito do desejo dos crioulos, como eu falei para vocês, né? Havia uma disputa aí muito grande interna entre crioulos e chapetones. Lembrando que essa sociedade da América Espanhola era dividida e os crioulos não tinham os mesmos privilégios que os chapetones. Aí nós vimos, né, que vários movimentos dentro da América Espanhola pela independência cresceram muito. Nós vimos que o Peru, por exemplo, desejava aí o fim do trabalho forçado, dos impostos abusivos, da discriminação contra os índios. O México, né, os camponeses lutavam aí, clamavam por terras para plantar. Vimos aqui que São Domingos, o Haiti, desejava a independência, além disso, lutavam pela liberdade. Então, os movimentos dentro aí da América Espanhola foram crescendo muito, tomando muita força no desejo, né, dos colonos se livrarem da metrópole, conquistarem o seu espaço. Crianças, tudo bem? Alguém deseja aí perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tudo bem, professor. Eu sei que nesse primeiro momento dá uma certa confusão na nossa cabeça, porque é muita informação, né? Eu sei disso. O que eu vou fazer? Na semana que vem, antes de eu começar o assunto que está ligado a esse, tá? Que é aí o desejo de independência dentro do território brasileiro, eu vou voltar da independência da América Espanhola, passando o videozinho que eu separei. Não vou passar ele agora, é um videozinho curto, mas não vou passar ele agora, porque vai acabar não dando tempo, tá? Então, para não ficar um negócio corrido, eu deixo ele para a semana que vem, para vocês verem um videozinho desse mesmo assunto que eu acabei de falar, e vou aproveitar esse videozinho e dou início também no nosso próximo, que é sobre a luta pela independência agora dentro da colônia brasileira. Nós vimos semana passada, vai ter atividade de casa, Samuel, vou passar. Nós vimos aí a luta pela independência dentro do território das 13 colônias, né? Nós vimos que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Vimos que os Estados Unidos tinham um desenvolvimento aí diferenciado, né, entre toda a região.
vimos que eles se uniram e conquistaram a independência, conseguiram se livrar da Inglaterra. Agora vimos que a América Espanhola, aí, ó, bem pertinho, né, aí dos Estados Unidos, também foram influenciados pela essa luta de independência lá realizada nas 13 colônias. Vimos que a América Espanhola também teve como base os pensamentos iluministas, né, para poder se livrar aí da metrópole. Vimos que a América Espanhola também tinha uma sociedade dividida, onde era estabelecido aqui o antigo regime. Lembrando que o que é o antigo regime, né? Quais são as características? É a monarquia absolutista, né? O rei detendo aí o poder absoluto, o comando. É o mercantilismo, onde o comércio é dominado, é controlado por esse rei. E a sociedade dividida, que também é uma outra característica do antigo regime. Então, vimos que as 13 colônias, vimos que a América Espanhola e o Haiti desejavam o quê? Se livrar desse domínio, se libertar da metrópole. Não vai demorar muito, é claro, né? E vimos, inclusive, que de fato não demorou, porque a gente viu lá a Conjuração Mineira, lembram disso, né? Que foi o primeiro ato pela luta pela independência e dentro do território brasileiro, né, da colônia brasileira. E essa conquista de liberdade dos Estados Unidos da América Espanhola vai vir influenciando ainda mais a luta pela independência aqui dentro da colônia brasileira, que nós iremos aí enganjar nesse assunto também na semana que vem, depois que eu passar esse videozinho falando um pouco mais sobre a América Espanhola, tá? Foi tudo bem? Eu sei que fica um pouco confuso, porque é o primeiro contato com o conteúdo, tá? Separei aqui umas atividades de casa, para vocês poderem realizar e ter um contato maior sobre o assunto. E semana que vem, eu retorno aí, dou de novo esse conteúdo e passo um videozinho. Então, anotem aí, por favor, a atividade de casa, por gentileza. Ou anota aí na própria página do livro, ou então no caderno de vocês, para ficar mais fácil para olhar depois, tá? Então, ó, página 312. Página 312. Trezentos e 331. Coloquei aqui no chat para vocês, ó. Página 312, 323 e 331. Beleza, professor. Samuel, você achou um pouco? Que tanto que você está perdido, meu filho. Só estou vendo você no chat desesperado. Está perdido? Quer o dever de casa? Meu Deus do céu, se acalma. Aí, ó, realiza essas atividades. E, professora, não entendi um negocinho aqui. Já anota do ladinho, tá? Para semana que vem a gente poder rever. Mas o videozinho que eu separei para a gente ver semana que vem vai ser mais esclarecedor sobre o assunto. Aí eu volto a falar dele de novo, tá bom? Deixa eu conferir quem faltou. Adam faltou, não foi? Ele está por aí não, né? Vou botar a falta aqui. Bruno. Bruno também não. Bruno nunca apareceu, hein? Gabriel Oliveira. Chegou por aí? Não. Eu acho que ele é... Gabriela. Não entendi, Gustavo. Gabrielzinho, acho que ele é Valéria Rangel, é o nome da mãe dele, eu acho. Ah, é? É, porque o outro é Freon, aí sempre é ele que tá aqui, Valéria Rangel. Ele tá no nome. Presente, ó. Isso mesmo. Obrigado, Gustavo. Nada. Gabriela tá por aí? Não, né? João Pedro Goulart? Não. Nunca vi. Nunca veio. João Vitor? Também não. Não. E Lucas Lopes? Também não. Então, ó, foram só esses, tá? Obrigado, tá, crianças? Obrigado, tá, Gustavo, por você sempre aparecer, você me salva.
Dá. Não fica sozinha, dá uma tristeza horrível. Sozinha e não sozinha, né? Tchau, amores. Beijos. Ó, Tchau, aí, pessoal. 9h20, hein? Perde a hora não, hein?